Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. O assunto da aula de hoje é o reino protoctista. De acordo com o sistema de classificação proposto por Whittaker, são 5 os reinos de seres vivos: o reino Monera, das bactérias e cianobactérias, o reino Fungi, de fungos e líquens, o reino Animalia, que é o reino dos animais, e o reino Plantae, das plantas. O que nós vamos estudar hoje, o reino protoctista, é um reino extremamente diverso, no qual existe inclusive uma possibilidade futura de que esse reino seja dividido em 5 novos reinos. Mas vamos lá, vamos descobrir primeiro quem são os protistas e posteriormente falar de características gerais. Nós podemos falar que no reino protoctista nós temos os protozoários e as algas. Os protozoários e as algas, eles pertencem ao domínio eucária, ou seja, ambos são eucariontes, aquele tipo de estrutura celular que apresenta um núcleo definido, mas com a diferenciação básica em relação à obtenção de energia. Enquanto os protozoários são heterótrofos, incapazes de sintetizar a sua própria energia, as algas, que são fotossintetizantes, são considerados como seres autótrofos. Na aula de hoje nós vamos falar especificamente dos protozoários. Características gerais do tipo: são unicelulares, podem viver isolados ou podem formar colônias. Como havia citado para vocês anteriormente, são eucariontes e são heterótrofos, existindo representantes de vida livre, que podem viver em ambiente aquático ou terrestre, e também indivíduos parasitas, causadores de algumas doenças que serão tratadas nessa aula e em aulas posteriores. Eles apresentam algumas características comuns aos animais, tá? Por isso a denominação protozoário. Proto, primeiro, zoário, animal, primeiro animal, mas não são animais. Há muito tempo atrás chegaram a ser estudados como animais, mas hoje são estudados única e exclusivamente como protozoários, representantes do reino denominado reino protoctista. Em relação à reprodução, de forma generalizada, nós temos tanto a reprodução assexuada, uma reprodução rápida, porém que não permite variabilidade genética entre os indivíduos. Os indivíduos originados são clonados, idênticos. Acontece por um processo chamado bipartição, cisseparidade ou divisão binária, onde um indivíduo simplesmente sofre uma mitose e se divide em 2 novos indivíduos totalmente idênticos. Existe também nos protozoários a reprodução sexuada. Nesse tipo de reprodução existe variabilidade genética, é mais lenta, porém não origina indivíduos idênticos, permitindo uma maior capacidade de sobrevivência. A reprodução básica sexuada dos protozoários acontece por meio de conjugação. Um exemplo rápido que eu mostro para vocês é a conjugação acontecendo entre esses 2 protozoários aqui, chamados de paramécios. Existem estruturas chamadas de micronúcleos. Então, inicialmente, o que acontece é uma meiose dos micronúcleos, tá? Posteriormente, uma fusão, união entre 2 desses micronúcleos e, posteriormente, para a gente ser bem específico, mitoses sucessivas, que originam novos protozoários, porém com diferenças genéticas entre eles, porque isso aqui é um tipo de reprodução sexuada. Colegas, dando sequência no estudo dos protozoários, é importante também que a gente conheça um pouco a respeito de como é feita a classificação. A classificação dos protozoários é feita na presença e no tipo de estrutura que eles usam para locomoção. Graças a isso, eu posso falar para vocês desses 4 grupos específicos. Os protozoários chamados de esporozoários são os únicos que não apresentam estrutura específica para locomoção. Quando eu falo que não tem estrutura específica para locomoção, não significa que eles não se locomovem. Se locomovem, sim, porém sem uma estrutura. Eles se locomovem, por exemplo, por meio de contrações da célula que ocorrem por meio de uma proteína produzida por eles chamada mionema, que contrai a célula e permite a locomoção. Os 3 demais são protozoários com estrutura locomotora específica. São os protozoários chamados de ameboides, antigamente chamados de sarcodíneos ou risópodes. Eles se locomovem através de uma estrutura chamada pseudópode, na tradução literal, falsos pés. Um movimento realizado, por exemplo,
pelas amebas, ok? Existem 2 outros tipos de protozoários com estrutura locomotora específica. Os antigos mastigófora são chamados de protozoários flagelados. Se locomovem através de uma estrutura específica chamada flagelo. Daqui a pouco eu mostro um flagelo para vocês. E por último, os protozoários, antigamente chamados pertencentes ao gênero Ciliófora, mas são chamados de protozoários ciliados. Se locomovem através de pequenas e numerosas estruturas chamadas de cílios. Então, recapitulando, os protozoários são classificados de acordo com a sua estrutura locomotora, presente ou não. Se ele não tem, é um esporozoário. Se locomove, não por uma estrutura, mas pela presença de uma proteína que provoca contrações celulares. Aqueles que têm o movimento ameboide, por meio de pseudópodes. Flagelados, estrutura que permite a locomoção, chamada de flagelo. E aqueles que possuem pequenas e numerosas estruturas chamadas cílios, são os protozoários chamados de ciliados. Nessa aula de hoje, nós vamos falar de alguns protozoários flagelados que são parasitas de seres humanos. E a que nós vamos tratar hoje é uma doença endêmica do nosso país. Uma doença endêmica de nosso estado de Minas Gerais. Essa doença se chama Trypanosomose americana, ou pelo nome mais conhecido, doença de Chagas. Um breve histórico, tá, gente? Esse aqui é um médico mineiro de nome Carlos Justiniano das Chagas, ou simplesmente Carlos Chagas. Ainda recém-formado em medicina, ele estudou no Rio de Janeiro, aluno do grande médico Oswaldo Cruz, amigo de Carlos Chagas. Ele foi orientado a vir até o estado de Minas Gerais para tratar pessoas supostamente acometidas por outra doença causada por protozoários, que à época era a malária. Carlos Chagas chegou na cidade de La Sance e, após alguns estudos, descobriu que essas pessoas não portavam malária, e sim uma doença até então desconhecida. E essa doença atacava principalmente tecidos do corpo, e dentre os tecidos do corpo destacava-se o coração. O protozoário se aninha na realidade, ele forma ninhos em tecidos do corpo. Quando é o caso do coração, ao se aninhar, ele provoca um inchaço cardíaco, a chamada cardiomegalia, um dos principais sintomas de uma pessoa portadora de doença de Chagas, o aumento considerável no tamanho do coração. Isso leva a problemas como arritmia cardíaca e a possibilidade de infarto agudo do miocárdio. Carlos Chagas descreveu esse protozoário e deu o nome a esse protozoário de Trypanosoma cruzi. O epíteto específico cruzi foi uma homenagem trazida por Carlos Chagas ao seu grande amigo e principal orientador, que era o também médico Oswaldo Cruz. Carlos Chagas descreveu todo o ciclo da doença, inclusive o vetor. Vetor é o agente transmissor de uma parasitose. No caso da doença de Chagas, um inseto hematófago. O que é inseto hematófago? Um inseto que se alimenta de sangue. Esse inseto ele tem nomes populares diferenciados de acordo com regiões brasileiras. Ele pode ser chamado de chupança, fincão ou simplesmente também conhecido como barbeiro. O termo barbeiro muito se aplica por ser um animal de hábitos noturnos, que à noite se aproveitava da região descoberta, geralmente ao dormirmos, que é a região do rosto. Como ele picava muitas pessoas na região do rosto, ele ficou conhecido popularmente como o barbeiro. Mas vamos entender um pouquinho mais a respeito do ciclo do Trypanosoma cruzi e daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho a respeito do próprio Carlos Chagas. Então vamos lá, gente. Você já sabe o seguinte: ele se aloja em tecidos corpóreos, principalmente no coração. O inchaço cardíaco é um dos sintomas. Pode ser também no fígado, provocando hepatomegalia, ou pode ser também na região intestinal, também trazendo sintomas específicos. A transmissão da doença de Chagas, a forma infectante do protozoário Trypanosoma cruzi,
não se encontra na saliva do barbeiro. É muito importante que você saiba isso. A transmissão da doença de Chagas não acontece exatamente pela picada. Guarde e nunca se esqueça. A transmissão principal da doença de Chagas é pelo contato direto com as fezes do barbeiro. Mas como eu vou ter contato com as fezes do barbeiro? Como todo inseto, o barbeiro tem um trato intestinal curto. Então, simultaneamente ao se alimentar de sangue, ele libera uma proteína anticoagulante chamada heparina. Se alimenta de forma considerável até estar saciado. Com esse intestino curto, é comum, simultaneamente ao se alimentar, ele defecar. Toda vez também que um inseto nos pica e sai do nosso corpo, a gente sente uma irritação local, uma dermatite, uma coceira, né? Então o que acontece? Quando você coça no local da picada, você tem ali uma abertura para a entrada das fezes. Você pode levar as fezes diretamente para a corrente sanguínea. Por conta da heparina, que é aquele anticoagulante, a circulação ainda pode estar ativa. Outras formas da gente ter o contato com essas fezes podem ser também ao coçar, quando a gente leva a mão à boca, ao nariz ou também aos olhos. O contato com a mucosa pode ser suficiente para a contaminação. Existe também a possibilidade de contaminação de doença de Chagas no consumo de alimentos. Nós já tivemos casos aqui no Brasil, há pouco tempo atrás, da transmissão no consumo do açaí e do caldo de cana. No caldo de cana, só para vocês terem uma ideia, quando se tritura a cana sem cuidado algum, no qual eles trituravam barbeiros no meio, provocando a contaminação de várias pessoas. Finalizando a história de Carlos Chagas escreveu o protozoário em 1909. 25 anos depois, Carlos Chagas faleceu. Causa da morte de Carlos Chagas: problemas tanto no fígado quanto no baço, extremamente graves, provocados justamente pela doença de Chagas. A contaminação de Carlos Chagas provavelmente ocorreu por conta da manipulação tanto de barbeiros possivelmente contaminados ou também por meio do sangue de pessoas portadoras da doença. Então, além da transmissão que eu citei para vocês, por meio do contato com as fezes, nunca confunda, nunca digam que é por meio da picada, e sim a principal vetorial, por meio do contato com as fezes, além também da possibilidade de alimentos, como eu citei para vocês, o caldo de cana e o açaí, existe a possibilidade da transmissão pelo contato com sangue de uma pessoa contaminada. Por isso, chagácicos não são doadores de sangue. Existe também uma possibilidade de transmissão no meio da amamentação. Também em termos de curiosidade, a época que chegou à cidade, Carlos Chagas ele teve contato com uma criança recém-contaminada, com 3 anos, chamada Berenice, que faleceu cerca de 80 anos depois de ser diagnosticada por Carlos Chagas, só para vocês terem uma ideia de que a doença de Chagas, apesar de ser uma doença grave, pode ser controlada quando ela entra na fase crônica. A fase crônica é aquela fase em qual medicamentos controlam sintomas como, por exemplo, a alteração da pressão arterial. Não existe vacina na prevenção da doença de Chagas. Já citando isso, eu já falo para vocês de algumas situações relacionadas à doença. Se lembram quando eu falei para vocês no contato com a mucosa do olho, ao coçar o olho? Isso aqui é um sinal chamado sinal de Romagnat, onde provavelmente houve a penetração do protozoário Trypanosoma cruzi, que se instalou, se alojou nessa região do olho da pessoa. Gente, esse tipo de casa aqui de habitação rural é chamada de casa de pau a pique. Eu vou citar para vocês qual a relação dessa casa de pau a pique com a doença de Chagas. É uma casa feita basicamente de madeira e de barro. A doença de Chagas, endêmica do estado de Minas Gerais, se concentra basicamente em uma das regiões de maior desnível social do estado, que é o Vale do Jequitinhonha, onde proliferavam, essas casas de pau a pique. Mas qual a relação? Nessas casas ficam frestas na parede onde se alojam os barbeiros.
às vezes da pessoa encontrar dezenas de barbeiros nessas casas chamadas de casas de pau a pique. Por isso que uma das medidas tomadas pelo governo foi a substituição das habitações rurais. Isso é uma profilaxia. Profilaxia significa prevenção para a doença de Chagas, no qual esse tipo de habitação foi substituído por casas de alvenaria. Por isso, desde o ano de 2001, o Estado de Minas Gerais tem da Organização Pan-Americana de Saúde um certificado de transmissão vetorial, de transmissão por meio do barbeiro. Não somente como profilaxia, substituição desse tipo de habitação, mas também é aconselhável o uso de telas nas janelas, o uso de inseticidas e a utilização de cortinados ao dormir para evitar a presença do barbeiro. Ok, pessoal? Acho que em relação à doença de Chagas, tá ok. Lembra que eu te falei que a doença de Chagas é a tripanossomose americana? Existe a tripanossomose africana, também conhecida como doença do sono. Ela é causada, tem como agente etiológico, o termo agente etiológico significa causador, um protozoário de nome Trypanosoma gambiense. É muito comum a doença do sono na África e o principal vetor é uma mosca chamada mosca glossina, popularmente conhecida como mosca tsetse. Os sintomas iniciais da doença do sono são dores de cabeça e fraqueza. Porém, o protozoário pode causar lesões no sistema nervoso central, levando a sono profundo e também à morte das pessoas. Ele também é um protozoário flagelado, que se locomove por meio de flagelos, da mesma forma que o Trypanosoma cruzi. Nós damos sequência, falando de mais um protozoário flagelado, é o protozoário denominado Leishmania. Ele é responsável por uma protozoose específica chamada leishmaniose. Nós vamos citar duas especificamente. Uma chamada de leishmaniose visceral ou calazar e a outra chamada de LTA, leishmaniose tegumentar americana, ou simplesmente úlcera de Bauru. Nós temos como vetor ou transmissor um mosquito chamado de mosquito palha, um pequeno mosquito amarelado, daí a denominação. E dentre reservatórios ou hospedeiros, nós temos seres humanos e temos também os cães. Vamos ver inicialmente quais são os principais sintomas da leishmaniose? Em todos esses casos que vocês estão vendo aqui, nós temos a chamada leishmaniose tegumentar americana ou úlcera de Bauru, que se caracteriza basicamente por isso aqui, pessoal. No local da picada, formam-se ulcerações. Ulcerações são feridas graves. Isso aqui não se manifestou da noite para o dia. A pessoa não procurou tratamento. É uma doença que raramente mata. 1% dos casos. Ela pode ser muito grave quando ela atinge a região entre o nariz e a boca, causando uma lesão chamada de lesão nasobucofaringiana, tá? Isso tanto em seres humanos quanto em animais pode acontecer essas lesões. Agora imagine o seguinte, essa mesma lesão que acontece em órgãos viscerais. O que é um órgão visceral? É uma víscera, qualquer órgão que esteja no crânio, no tórax ou no abdômen. Essas lesões graves podem levar à morte. Isso caracteriza a úlcera de Bauru, também conhecida como calazar. Quando a gente tem um cão como reservatório, vocês podem ter certeza do seguinte: ele vai emagrecer muito, que ele não vai conseguir se alimentar. As unhas vão crescer, justamente por ele não se movimentar. E ela é extremamente grave, em alguns casos, aconselha-se o sacrifício do animal. Gente, vamos entender um pouquinho do ciclo da leishmaniose para a gente entender a profilaxia, a prevenção. A transmissão para os seres humanos e para os cães acontece exclusivamente pela picada do mosquito palha. Mas o ciclo, ele tem que passar pelos hospedeiros. Ele é um ciclo heteroxeno. O que significa isso?
Em ciclos dentro da parasitologia, daqui a pouco eu vou te mostrar um exemplo de um ciclo diferente desse, existe o monoxeno, que só tem um hospedeiro, e o heteroxeno, que tem 2 ou mais hospedeiros. No caso da leishmaniose, ele é heteroxeno, tem 2 hospedeiros vertebrados, o homem e o cão, e um hospedeiro invertebrado, que é o mosquito palha. O ciclo basicamente é esse, gente. O mosquito portador da leishmania se alimenta do sangue de um cão sadio, levando à contaminação do mesmo. O cão pode não manifestar os sintomas, ele pode se tornar simplesmente um reservatório. Um outro mosquito, ao se alimentar do sangue desse cão contaminado, se torna hospedeiro e posteriormente transmite para o ser humano. Então, obrigatoriamente, para se chegar ao ser humano, ela tem que passar também pelo cão. Gente, a partir disso a gente trabalha a profilaxia, a prevenção. A prevenção básica é combate ao vetor, combate ao transmissor. O mosquito palha, diferente de mosquitos como o da dengue, da febre amarela, transmissores, né, o Aedes aegypti, que tem o ciclo na água. O mosquito lutzomia, flebotomínio, né, que é o mosquito palha, ele tem ciclo na matéria orgânica em decomposição, ou seja, fezes do próprio animal que estejam jogados no quintal, frutos jogados no quintal, ou até mesmo lixo aberto. Então, para evitar o ciclo dessa doença, nós devemos limpar o quintal, retirando fezes, retirando frutos caídos e mantendo o lixo sempre fechado. O combate ao vetor, o mosquito, pode ser feito por meio de repelentes, uso de inseticidas, colocar telas nas janelas, são formas da gente evitar a presença desse mosquito. O cão, quando portador, ele pode ser tratado. Em casos mais graves, infelizmente, ele deve ser sacrificado. Pessoas portadoras podem e são tratadas para evitar a evolução da doença. Então, acho que com isso a gente finaliza o estudo da leishmaniose, tá? Lembra quando eu te falei de ciclo monoxeno, um hospedeiro só? Esse protozoário aqui se chama Giardia, Giardia lamblia, responsável pela giardíase. Ele também é flagelado. Olha aqui, gente, isso aqui é o flagelo, ó, a estrutura locomotora. Ele é um parasita basicamente intestinal. A transmissão é por água ou alimentos contaminados. Consequentemente, a profilaxia, o meio preventivo, envolve o quê? Saneamento básico, lavar muito bem os alimentos de maneira adequada, beber somente água tratada e higiene pessoal. Os principais sintomas estão aqui listados: diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso. Diarreia e vômito são graves, porque provocam desidratação. Então, o tratamento deve ser realizado o quanto antes. Uma das características é que as fezes ficam amareladas. Para a gente finalizar, o último protozoário flagelado, em outro vídeo nós vamos finalizar o estudo das protozooses. Um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, responsável pela clamídia, ou também conhecida como tricomoníase, mais comum em mulheres do que em homens. Existem muitos casos de homens assintomáticos. Nós temos nos homens sintomas como, por exemplo, um corrimento um pouco esverdeado e uma dor muito forte, por exemplo, durante a micção, o ato de urinar. Nas mulheres, os sintomas são leucorreia, que é um corrimento esbranquiçado e leitoso, vaginite, infecção da vagina, e infecção da uretra, que é uretrite. Ela é uma IST, uma infecção sexualmente transmissível. Então, além de tratar os portadores, o uso de preservativo para se evitar a contaminação é um dos principais, podendo haver transmissão também por meio de roupas e também de toalhas, que nunca devem ser compartilhadas, porque há o contato com o corrimento. Ou também existe a possibilidade de transmissão em sanitários, que devem ser higienizados, ou em exames ginecológicos, o que é difícil, porque os equipamentos utilizados são equipamentos esterilizados, uma doença facilmente tratável. Então, colegas, acho que com isso a gente finaliza parte do estudo dos protozoários. Até a próxima aula, espero que possa ter contribuído com vocês.